Bom, gente, então vamos lá. O primeiro espelho que nós vamos analisar é o espelho côncavo. Como eu falei na aula passada, o espelho côncavo produz para a gente 5 imagens diferentes, a depender de onde nosso objeto está. Lembrando que, para simplificar, a gente vai representar o objeto por seta, tá bom? Se liga nesse primeiro desenho. O meu objeto é esta seta aqui, ó. Esta seta ela está antes do centro. Olha só que tipo de imagem vai ser. A gente pega um feixe de luz que bate aqui. Toda vez que bate no vértice, sempre volta com o mesmo ângulo, tá? Meu desenho não ficou muito bonito, não, mas esse ângulo e esse ângulo eles são iguais. Então esse raio volta aqui. O outro feixe de luz, raio de luz que eu vou pegar, sai da ponta do meu objeto, bate no foco e toda vez que passa pelo foco volta paralelo. Bom, legal, legal. O encontro desses raios é onde esse ponto vai ser formado. Se fizermos para todos os pontos aqui deste meu objeto, formará esta imagem. Eita lasqueira. Esta imagem, se vocês analisarem bem, ela é menor, tá bom? Ela é menorzinha. Ela é invertida, porque concorda comigo que o objeto está para cima e a imagem está para baixo. Então ela é invertida. E ela, além de tudo isso, ela é real. Porque toda vez que a imagem está do mesmo lado do objeto, em espelhos, toda vez que a minha imagem está do mesmo lado do objeto, em espelhos, significa que ela é real. Ah, legal. Então olha só, ela é real, invertida e menor. Show de bola, show de bola. Por isso que ela ri menos, porque ela é real, invertida e menor. Ela ri menos. Importante salientar, gente, esse negócio chamado de distância focal é a distância do foco ao vértice. Isso é distância focal, tá? Isso aqui seria a distância... Não, gente, não é distância central, tá bom? Não, a gente não fala isso. É o centro do vértice, tá ok? Vocês vão ver que essa distância focal ela é bem importante pra gente. Bom, vamos ver agora quando a gente tem um objeto exatamente no centro. Olha só o objeto exatamente no centro. A gente tem o centro aqui, o C, e meu objeto está exatamente aqui, ó. Vou pegar então o raio de luz que bate no vértice e volta fazendo o mesmo raio. Gente, desconsidere esse aqui, tá? Eu fui fazer o primeiro... Ah, muriçoca safada. Ó, desconsidere esse raio aqui que eu fui fazer. Aí eu errei a dislexia aqui, errei o ângulo. Aí deu meio errado, tá? E aí, ó, esse outro vértice passando pelo foco, bate aqui no espelho e volta paralela ao eixo principal. Sim ou sim? Não tem outra escolha. Logo, o encontro dos dois raios de luz geram pra gente a nossa imagem. E se você for analisar direitinho, matematicamente, sem erros de desenho, como o meu, você vai ver que esta imagem ela é real, pois está do mesmo lado do objeto. Esta imagem ela é invertida, pois está apontando para baixo, enquanto o objeto está apontando para cima. E ela é, além de tudo isso, ela é igual, o tamanho dela. Isso aqui que eu vou falar é importante, hein? O tamanho do meu objeto aqui, a gente chama de O. Enquanto que o tamanho da imagem, a gente chama de I. Tá bom? Nesse caso, como é invertido, se O for 2, I vai ser menos 2, porque é o contrário. A gente vai falar dessas matemáticas já já, vocês vão ver. Então ela é real, invertida e igual, porque o tamanho, o módulo de O é igual ao módulo de I. Isso era para ser um módulo, tá bom? O módulo de O é igual ao módulo de I. Deu para entender? Então, ficou legal, né? No centro, então. Então, ó, eu estava rindo pouco, aí eu comecei a rir igual, ó, tô rindo igual. Qual é o próximo passo? Rir mais. Então, com certeza, o objeto que estiver entre o centro e o foco, eu estou andando com o objeto, né? O objeto estava antes do centro, depois veio para o centro, agora está entre o centro e o foco. Ele vai rir mais agora. Vamos ver se vai rir mais mesmo. Olha só o desenho. Eu tenho aqui meu object. Vou pegar um raio, passar pelos vértices, vai voltar com o mesmo ângulo. Vou pegar um raio paralelo, vai voltar no foco. Ou eu podia ter pego um no foco, né? E aí voltava paralelo. Tanto faz, dá na mesma. Toda vez que pegar um paralelo, volta no foco. Toda vez que pegar um que vai no foco, volta paralelo. Tanto faz. E aí vocês conseguem perceber matematicamente, e também nesse desenho horroroso que eu fiz, que a nossa imagem ela é invertida, ela é real, e ela é, além de tudo isso, maior. Por isso que a gente começa a rir mais. Real, invertida e maior. Alguma dúvida até aqui? Doubt? Não, né? Bem tranquilo. Ri mais. Bom, então, ri menos. Aqui em cima, ri menos. Depois começamos a rir igual. Depois começamos a rir mais. Show de bola. Agora a gente vai trabalhar
na outra parte, que é exatamente no foco. Olha esse desenho aqui, olha o que aconteceu. Olha só, meu Deus do céu. A gente tem aqui um objeto que está exatamente no foco. Gauss percebeu isso aqui, velho. Gauss é fogo. O Gauss é fogo. Ó, pegou um raio paralelo ao eixo principal, voltou no foco. Sempre assim. O paralelo volta no foco. Eu não tinha como pegar um raio no foco, porque eu estou exatamente no foco, né? Então eu tinha que pegar um raio paralelo, voltou no foco. Peguei um raio, foi no vértice, voltou, fazendo o mesmo ângulo θ aqui, né? Os dois ângulos θ. Show de bola. E aí Gauss percebeu que esses raios são paralelos. Gente, dois raios paralelos, eles vão se encontrar em algum lugar aqui no infinito? Aqui no infinito? Não vão. Não vão se encontrar em nenhum lugar aqui, porque eles são paralelos. E se eu esticar para cá, eles vão se encontrar? Nem se eu esticar para cá eles vão se encontrar. Então aqui o que acontece? Não existe imagem. Uxi! Já percebeu que alguns espelhos desse de banheiro, logicamente, espelhos côncavos, quando você vai chegando próximo ao espelho, do nada fica um borrão, fica tudo borrado, você fala, meu Deus do céu, eu desapareci? Na verdade não, é porque os raios ficaram paralelos, e aí não se forma imagem. Não temos imagem, logo não ri. Então você ria menos quando estava antes do centro, você ria igual quando chegou ao centro, quando foi entre o centro e o foco você começou a rir mais, e aí quando você chegou no foco você parou de rir, né? Não riu, aí você não riu. E aí, gente, o próximo passo é botar entre o foco e o vértice. Eita, garranchei. Entre o foco e o vértice. Olha só esse desenho aqui. Olha que desenho lindo, maravilhoso. Entre o foco e o vértice. Vamos ver se sai alguma coisa aqui. Entre o foco e o vértice. Está aqui o foco, o vértice está aqui. Pega um paralelo, volta no foco. Pega no vértice e volta aqui. Esses raios, eles estão divergentes, não estão? Eles estão aumentando a distância entre eles. Eles nunca vão se encontrar, porém eles não são paralelos. Se eu fizer um prolongamento, olha onde a imagem vai ser formada. Lá dentro do espelho. Né? A imagem vai ser formada lá dentro do espelho. Isso aqui é importante porque formou pra gente uma imagem virtual, porque não está do mesmo lado do nosso objeto, ela é uma imagem virtual, tá bom? Virtual, ela é direita porque está apontando para cima também, e além disso ela é maior, você consegue ver que a nossa imagem, esse tamanho I, é bem maior que esse tamanho O, bem maior, né? Legal, legal, então é VD+, tá bom? Bom, falamos dos 5 tipos de imagem. 5 mais ou menos, né? Porque quando estamos no foco não temos imagem, né? Raios paralelos. Então, falta falar do espelho convexo. Deixa eu ver se eu consigo falar do espelho convexo aqui, ó. Tá aí, espelho convexo. É que tá dando uma treta aqui com a câmera. Shit, o que eu vou fazer, hein? Tem que dar um jeito aqui. Bom, vamos lá. Tô tremendo tudo. Espelho convexo, tá aí. Deixa eu parar a câmera. O espelho convexo é apenas uma imagem, olha só, olha só. Tá aqui o espelho, hein? Gente, nosso objeto, ele tá bem aqui, ó. Esse é nosso objeto. Eu não desenhei, mas as rabichinhas estão para cá, porque esse é um espelho convexo, Pega um paralelo, ele volta no foco. Porém, como o raio não tem como entrar no espelho, ele volta na distância entre, né, seguindo a reta, entre o foco e o ponto de encontro. Então é essa reta aqui, né? Você pega um tracejado aqui. Show de bola? Enquanto que eu pego o outro raio no vértice e venho para cá. Esses dois raios, o verde e o laranja, vão se encontrar em algum lugar na vida deles? Não, apenas se nós prolongarmos ele. Prolonguei. Sapequinha. Esta imagem formada aqui é uma imagem virtual, pois está dentro do espelho. É uma imagem direita, pois está apontando para cima. Porém, ela é menor. Se você for lembrar lá do espelho côncavo, em que também era virtual, também era direita, mas lá ela era maior. Show de bola. Essas são todas os 6 tipos de imagem que podem ser formados. Vamos fazer uma pequena revisão. Aí, meu filho, você pode contar a história que você quiser, ó. Eu tava andando, ria pouco, aí eu comecei a rir igual quando cheguei no centro. Aí depois do centro, fiquei mais ou menos, né? Mas ri muito ainda, ri mais. Mas quando você ri muito, sempre vem a deprê, né? Aí você começou a rir menos. Aí começou a parar de rir, né? Pô, parei de rir, tristeza, olha só. Mas aí você viu Deus, né? Sei lá, você viu Deus mais. Mas aí você viu Deus menos. Meu irmão, você inventa o que você quiser. Tá bom? Bom, gente, a aulinha não acabou. Ainda temos um negócio muito importante para ser falado hoje.
tá bom? A gente vai agora começar a equacionar as coisas. Vamos equacionar. E a primeira parte da equação é a equação de Gauss. E é a coisa que você mais vai usar aqui, tá bom? Mais vai usar. Eu sei que o vídeo está ficando um pouquinho grande, mas pay attention, it's very importante. Olha só. A equação de Gauss é essa aqui, ó. 1 sobre a distância focal, a gente chama de F, a distância focal, é igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. Você lembra quem é P e P'? P é a distância do objeto ao vértice, enquanto que P' é a distância da imagem ao vértice, tá bom? E essa é a distância focal. Eita lasqueira. Deixa eu pegar um desenhozinho aqui para vocês, ó. Aí, o que é a distância focal? É o foco até o vértice. O que seria o P aqui? O P seria a distância do objeto até o vértice, essa distância aqui, ó. E o que seria o P'? A distância da minha imagem até o vértice. Tudo bem? Tudo bem? Só que, gente, umas coisas são muito importantes aqui, tá? Antes de falar dessas coisas importantes, a gente consegue falar de outra coisa. Ó. Por semelhança de triângulos, consegue provar uma relação entre o tamanho do objeto, que a gente define como sendo O de tamanho do objeto. O de tamanho do objeto. O de objeto. E o tamanho da imagem, que é I. Eu já falei isso para vocês, né? Eu falei aqui para vocês. Esse cara aqui é o nosso I, é o nosso O de objeto, enquanto que esse tamanho aqui é o nosso I de imagem, beleza? E essa é a relação que consegue ser provada justamente pela relação de triângulos semelhantes, tá bom? O sobre I, ou seja, o tamanho de O sobre o tamanho de I, isso aqui se chama amplitude, tá? Ampliação, desculpa, a ampliação do objeto. O quanto esse objeto aumentou. É igual a F sobre F menos P', tá bom? F sobre F menos P'. E a gente também consegue constatar que O sobre I é menos P sobre P'. Gente, anotem essas formas, dê um jeito aí de vocês decorar, criem as frases dos seis. Oi, P'. Que merda, né? Mas é o jeito, quanto mais bobo, mais fácil a gente decora, tá bom? Então, essas duas formas, elas são muito importantes para vários exercícios. Vocês vão ver que os exercícios que eu vou passar para vocês, vai ter muito dessa, principalmente, mas vai ter bastante dessa aqui também, essas duas, tá? Parte onde vários alunos erram, gente, é essa aqui, ó, os sinais. Nem tudo são flores. Não basta pegar a distância focal, o tamanho do objeto, o tamanho da imagem, distância entre o objeto, não basta fazer isso, tem que fazer uma relação entre positivos e negativos. E isso aqui é o que eu vou falar. Primeira coisa, ponto número 1. A distância entre o objeto até o vértice é sempre positivo, tá bom? A distância entre o objeto, que é o P, até o vértice sempre será positivo. Lembrando que estamos falando de espelhos esféricos, né? Quando a gente começar a falar de lentes, algumas coisinhas vão mudar, mas vocês vão ver que vai ser super fácil também, ó. O segundo ponto a falar é a distância focal. A distância focal é positivo para côncavo. Vamos desenhar um espelho côncavo. A distância focal é positiva, essa distância é positiva para côncavo. E para convexo ela é negativa. Por quê? Porque está dentro do espelho, né? O convexo aqui... Opa, desenhei errado de novo. O convexo aqui está dentro do espelho. Então aqui está nosso foco e nosso centro estaria mais para lá ainda. Então a distância focal fica negativa no convexo. Aceite, gente. 3. A ampliação. A ampliação ela é positiva se a imagem for direita. Lembra? Se seu objeto for para cima e a imagem também for para cima, lembrando que esse é o O e esse é o I. Logo, a ampliação é positiva. Se o objeto for para cima e a imagem for para baixo, isso é uma ampliação negativa, porque a imagem é invertida. Tudo bem? Lembra disso? A ampliação. E lembra que a ampliação é O sobre I. A ampliação é A sobre I. Quarto, P'. P' é a distância entre a imagem até o vértice. Se a imagem for real, é positiva. Se a imagem for virtual, ela é negativa. Em outras palavras, se a minha imagem estiver junto com o meu objeto, o P' é sempre positivo. Se minha imagem estiver dentro do espelho ou do outro lado do espelho, o meu P' será negativo, tá bom? E a última coisa, mais simples de todas, o A vai ser igual a 1, o módulo, né, da ampliação vai ser igual a 1 quando I for igual a O, né, o tamanho, ou seja, no centro. O módulo de A vai ser menor do que 1. Lembra que
A é O sobre I. Ou seja, vai ser menor do que 1 quando I for maior do que O. Tá bom? E vai ser maior do que 1 quando I for menor do que O. Tá bom, gente? Então é isso que eu tinha para falar para vocês. É isso aí. Revisem esses conceitos de distância focal, distância do objeto até o vértice, da imagem até o vértice. E esses sinais, eles são importantíssimos para conseguir fazer os exercícios. Um beijo!